Mais um vídeo da série da Agents. Hoje a gente vai explorar mais algumas ferramentas dos agentes. Você vai ver como utilizar, como implantar dentro do seu negócio, do seu WhatsApp. Mas antes disso, não se esquece, se inscreva no canal, curte esse vídeo, deixe seu comentário. E eu também te convido a participar do nosso grupo. Lá é um grupo de discussão, mas sempre recebe todas as notificações, todas as atualizações da Agents. Toda semana tem novidade, tem função nova. Além disso, tem uma comunidade bem bacana para tirar a sua dúvida sobre automação em geral. Também quero que você conheça o site do White Label, caso você queira instalar na sua VPS, oferecer para clientes. Nós temos a versão de White Label que agora conta com um instalador remoto. Tem um site da central da Agents que você vai entrar, colocar os dados da sua VPS e realizar instalação, atualização, pegar templates de agentes, tudo dentro desta plataforma, sem precisar entender de código, sem precisar até mesmo entrar de fato na sua VPS. Tudo é feito remotamente. Agora vamos falar de base de conhecimento, que seriam memórias do agente. No caso, você vai subir aqui PDF, textos grandes, geralmente informação importante, ou, na verdade, informações pequenas. Eu prefiro colocar dentro do agente, dentro do template, dentro do próprio prompt. Porém, vamos supor que eu tenho um PDF de 50 páginas aqui de informação sobre a empresa, ou então um manual de um produto, qual eu dou suporte, eu quero que o meu agente tenha acesso. Aí, a gente funciona um pouquinho diferente neste caso. Você não vai ter somente aquele RAG, aqueles arquivos que o seu agente que atende o cliente pesquisa. Ela funciona com dois agentes, um agente de IA da base de conhecimento e um agente de IA de atendimento. Então, o seu agente que está atendendo o seu cliente, que você configura, como eu configurei esse agente 2, caso, um detalhe antes de seguir, caso você não tenha visto os outros vídeos, assista, pois eu estou utilizando o mesmo agente, você pode jogar na minha ferramenta, agendamento, transferência e arquivos, as mesmas coisas, não alterei nada do que fizemos nos vídeos anteriores dessa série. Então, para você configurar o primeiro agente, agendamento, transferência, envio de arquivos, dá uma olhadinha nos outros vídeos. Vamos voltando ao conhecimento. Aquele agente que eu cadastrei, ele vai conversar com o segundo agente, que seria o da base de conhecimento. Esse segundo agente vai procurar a resposta que ele precisa, formatar ela, passar de volta para esse primeiro agente de atendimento e ele sim responde ao seu cliente seguindo a conversa. Vou criar aqui uma base de conhecimento e você vai ver que em minutos eu consigo cadastrar uma base de conhecimento e fazer perguntas aqui tanto para a base de conhecimento como ativar lá no meu agente. Vamos lá, vou clicar aqui agora em nova base de conhecimento. Vou colocar só nova base. Uma descrição, vou colocar como base teste. Isso aqui é somente para identificação aqui interna. Vocês viram no primeiro vídeo, se não viu, volte e assista. Eu cadastrei uma API Key, ela está aqui, da OpenAI. Vou selecionar o modelo de LLM, vamos colocar aqui o GPT 4.1 Mini. Max Tokens vou deixar igual, temperatura também. E eu preciso também de um modelo de embedding, que é um modelo que faz, quando você envia muito texto grande ou o PDF, que ele vai recortar e para fazer essa pesquisa interna quando você tem arquivos muito grandes. Esse modelo de LLM, ele funciona como? Esse embedding pesquisa qual corte, qual pedaço pode ter aquela resposta, passa para esse primeiro modelo que vai ver e formatar essa resposta de um jeito entendível. Desse jeito, seu agente vai ter resposta muito melhor. OpenAI, modelo, vou colocar o embedding 3 small, vou deixar aqui em 800, 200 e vou criar minha base de conhecimento. Criada a minha base. Selecionando ela, eu posso adicionar o URL, texto e arquivo. Eu vou colocar aqui um texto. Eu vou colocar algo pequeno. Na verdade, não. Vamos procurar aqui um PDF. Para vocês, não vai estar abrindo, mas para mim abre a tela de arquivos, certo? Eu vou abrir um PDF. Deixa eu encontrar um PDF em que eu tenho esse aqui mesmo, por exemplo. Peguei um PDF, ele vai fazer esse upload, vai subir esse PDF aqui dentro. E quando ele terminar, ele vai estar me avisando e eu vou poder falar com esse PDF, falar com essa memória e também adicionar lá no meu agente, certo? Aqui eu tenho as configurações da minha base, que é aquela na hora que eu cliquei para... Quando eu cliquei ali aqui para criar ela, as configurações, se eu quiser trocar modelo de LLM, vamos voltar aqui em conteúdo. Aqui, ele está processando, já está aqui, Coragem para ser Feliz PDF, processando. Neste momento, o que ele está fazendo? É um arquivo grande, então ele vai pegar esse arquivo grande, vai dividir em diversas partes pequenas e vai subir. Eu posso clicar em Ver Chunks, aqui eu não tenho nenhum ainda porque ele não terminou. Então, temos que esperar ele terminar. Agora sim, gerou 79 cortes de 200 caracteres, olha aqui, dentro daquele PDF.
Perfeito. Agora vamos falar com essa memória aqui direto pela base de conhecimento, sem precisar ligar ela no agente. Eu vou vir em falar com memória que eu consigo falar com aquele agente que eu cadastrei, no caso aqui eu estou com 4.mini. Quem disse, vamos dar um passo à frente. Então, como que acontece? Agora eu vou explicar como que acontece o fluxo lá no outro agente que vai para o WhatsApp. Aqui, ó. No trecho do livro fornecido, A Coragem de Ser Feliz, não há uma citação direta, vamos dar um passo à frente. Contudo, há um diálogo entre o jovem filósofo, enfatiza a ideia, e aqui vem toda a resposta dele. O que vai acontecer? O nosso agente que está atendendo o cliente vai perguntar algo que ele identifique que precisa acionar a memória. Ele vai perguntar para aquele agente da memória e o agente responde para ele. Então, ele vai formatar isso para enviar para o cliente. Como que ele vai saber quando usar a memória? Nós criamos aqui essa base de conhecimento, nova base, e eu vou vir agora aqui no meu agente, o agente 2, aquele mesmo dos outros vídeos, vou em memórias, ela já vai estar aqui em memória disponível, nova base. Quando o cliente fizer alguma pergunta sobre a vida ou sobre dar passo, não, melhor, sobre a coragem de ser feliz. Pronto. Então, quando ele fizer sobre o livro A Coragem de Ser Feliz, vou dar um mais. Agora, quando o meu cliente, seja lá quem estiver conversando, fizer uma pergunta sobre este livro, este agente de IA vai acionar aquele outro agente para responder ele no WhatsApp. Agora nós vamos testar isso aqui diretamente no WhatsApp. Eu vou abrir aqui em atendimentos, vou pegar o meu telefone aqui, meu outro WhatsApp. Eu já tenho uma conversa, já estou no agente 2 e vou estar enviando aqui agora no livro. Aqui, a pergunta vai ser a seguinte: no livro A Coragem de Ser Feliz, quem diz que deve dar um passo à frente? Um detalhe que essa nem é a pergunta exata como está no livro, então vamos ver se ele vai realmente recorrer à minha memória para falar algo sobre esse livro. Vou enviar aqui agora, vou abrir a conversa. Aqui, ó, a mensagem que eu mandei antes, vamos ver agora. Ele vai abrir a conversa, vamos ver o que ele vai me responder. Bom, ele já está dando a resposta agora, vai carregar. Assim que ele responder, eu vou aceitar essa conversa para que possamos ver como que ele está respondendo. Aqui, ó. No livro A Coragem de Ser Feliz, quem diz que deve dar um passo à frente é o jovem. Ele decidiu deixar seu emprego na biblioteca da universidade. Aqui tem um pouco da história. O que ele fez? Ele consultou a base de conhecimento e aquele agente respondeu ele e ele deu a resposta final. Ou seja, em resumo, um agente perguntou para o outro, consultou a memória, deu a resposta para este primeiro agente que respondeu ao cliente. Essa é a interação que faz com o sistema, com a plataforma. Ou seja, em questão de pouquíssimo tempo, você vem aqui, cria sua base. Eu fiz um passo a passo um pouco mais demorado para explicar o funcionamento, mas você viu que a partir do momento que você criou uma base, você vem no seu agente, é muito rápido, seleciona a memória, coloca a condição. Aqui eu posso colocar várias condições de uso, várias memórias, e ele vai utilizar cada uma quando ele identificar esta condição. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era só isso, mas eu vou gravar novos vídeos com mais ferramentas, por exemplo, a resposta em voz, o salvamento de resumo de conversa, entre outras funcionalidades da Agents. Se você ainda não entrou, entra no site, se cadastra, é gratuito para você testar, você vai conhecer a ferramenta e testar na prática como que ela funciona. Também te convido a entrar no nosso grupo de WhatsApp, curtir esse vídeo, se inscrever no canal e caso tenha alguma dúvida ou algum comentário, deixa aqui abaixo nos comentários. Os links estarão todos na descrição, desde a Agents, do White Label, também do grupo de WhatsApp. Então você pode acessar tudo olhando aqui na descrição desse vídeo.